11 de março. O que mais eu poderia ter feito? João 18:37. Pilatos pergunta a Jesus: Então você é rei? E Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vários anos atrás, uma revista publicou uma história verídica da Idade Média. Denis, um menino órfão, era filho adotivo de uma família. E Denis odiava o rei daquela região, porque quando seus pais ficaram doentes, o rei, sem dar muita explicação, retirou o menino da sua casa e levou para bem longe. E nunca mais ele viu os pais. Foi criado por outras famílias. Depois, ele descobriu que o rei havia separado dos seus pais porque tinha uma doença. Seus pais tinham contraído uma doença, a peste negra. E aquilo pegava. O menino não tinha ainda essa doença, mas os dois, o pai e a mãe, tinham. Então o rei tinha que fazer o quê? Tirar aquela criança dali. E não foi só ele que foi tirado, foram tiradas muitas pessoas que na peste negra morreu milhões de pessoas. E ele foi tirado e ele estava sem resposta, ele odiava o rei. Cada vez que falava do rei, ele ficava mal, até que compreendeu, quando ficou grande, que o rei, na verdade, salvou a sua vida da peste negra. Ele iria morrer se ficasse ali. Então, quando ele soube da verdade, ele se libertou daquele ódio que ele havia alimentado durante toda a sua vida. Aquele rei sempre havia agido por amor. Muitas pessoas veem a Deus da mesma forma. Passam por sofrimentos, pelas maldades, injustiças, que às vezes dura anos e alguns duram a vida inteira até a morte. E começam a odiar a Deus com aquelas clássicas perguntas: onde está Deus quando eu estou sofrendo ou quando eu estava sofrendo? Se Deus é bom, por que Ele deixou eu ficar nesse sofrimento, com dores, com tanta necessidade? Porque eu passei por tudo isso. O grande conflito, o conflito cósmico entre o bem e o mal, nos ajuda a compreender um pouco disso. Mas várias questões ainda permanecem abertas. Por isso que existe a fé, a confiança em Deus. Porque nós temos só duas opções: ou confiamos e temos fé em Deus, ou confiamos e temos fé no inimigo de Deus. Não tem outra opção. Se nós rejeitarmos a Deus, já estamos do outro lado. Não precisa escolher mais, você já escolheu. Quando escolhe um, já rejeita o outro. Quando todas as nossas tentativas de obter respostas para estas perguntas não nos satisfazem, então o conselho
bíblico é: olhe para a cruz. Veja quem está ali, no centro da cruz. Jesus. E é por meio dele nós vamos perceber que podemos confiar em Deus. Porque o próprio Deus sofreu por nós sem ter nenhum pecado. É o grande conflito. Faz parte do grande conflito. E a Bíblia diz que Deus, tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Nós não compreendemos. Por quê? O que isso acrescentou na minha vida? É porque eu sou culpado de alguma coisa? Deus está vingando alguma coisa? Não. Apenas nós estamos no lugar errado. Nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Nascemos num mundo pecaminoso. Mas Jesus se tornou pecado por nós, levando consigo o pecado de todos nós. Por isso temos que olhar para a cruz. Ali tem alguém pagando nossos pecados para que um dia possamos viver a vida que Deus queria sempre para nós. Por enquanto, ainda estamos em guerra. O inimigo não pode atacar Jesus, mas ele ataca os filhos de Deus. E atacou principalmente o Filho de Deus, Jesus, com ódio, achando que com aquilo ele pudesse obter a vitória do grande conflito. Mas aquilo selou a sua derrota. E no grande juízo final, ele será jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas não somente ele, mas ele, o diabo, seus anjos e a todos os ímpios. O que mais eu poderia fazer para o meu povo? Ele fez tudo o que precisava. Só que nós estamos no meio da trajetória. As balas e as bombas estão explodindo e voando perto de nós. E pode atingir. Mas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus.